Olá, mães e futuras mães de todo o Brasil. Eu sou Valquíria Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre quando a gente pode incluir as atividades de água na rotina do nosso bebê. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria e a Prática Comum não estão em consenso com relação à idade que as famílias podem incluir brincadeiras de piscina na rotina do bebê. Mas uma coisa é certa, antes dos 4 meses, piscina não é aconselhado para os bebês. Isso porque antes dos 4 meses, o bebê ainda não tem um bom controle da cabeça, ainda não faz um bom controle da temperatura corporal e o risco de infecções é muito alto, principalmente de ouvido e pele. Porque a prática comum, ou seja, alguns médicos permitem que os bebês brinquem na piscina a partir dos 4 meses. Acredito eu que essa recomendação venha porque a partir dos 4 meses nós temos todos esses riscos que eu falei reduzidos e porque também algumas regiões do Brasil é muito quente e a água vai refrescar o bebê. Mas, mesmo assim, é importante que o bebê esteja saudável, a água seja limpa e, de preferência, morninha. E, mesmo com todas essas precauções, a maioria dos médicos recomenda que essa brincadeira na água não passe de 10 a 15 minutos e que os pais fiquem muito atentos aos sinais de frio que o bebê pode vir a apresentar. E dentre esses sinais nós temos lábio arroxeado, tremores, um choro diferente, pele fria. Ou seja, mesmo seguindo todas as recomendações e mesmo sendo uma região quente, ainda assim é importante bastante cuidado e atenção. E com relação às aulas de natação, bem, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as aulas de natação só iniciem a partir dos 6 meses. Isso porque nessa idade o bebê teria um maior controle corporal e estaria com um sistema imunológico mais maduro. Já a Academia Americana de Pediatria é um pouco mais conservadora e ela só recomenda aulas de natação a partir de 1 ano de idade. Essa diferença entre a idade aconselhada pela Sociedade Brasileira e pela Academia Americana também está um pouco relacionada ao clima diferente em ambas as regiões. Se a criança já tiver um bom controle corporal, que inclui controle da cabeça, já estiver saudável, estiver sem infecções e for uma região quente, numa época do ano quente, vale a pena, dependendo da idade do bebê, a gente conversar com o nosso pediatra e proporcionar esse momento de brincadeira tanto para o pai quanto para o bebê. Agora, uma coisa a gente precisa deixar claro: o nome são aulas de natação para bebê, mas de aulas de natação essas atividades não têm nada. Isso porque já foi comprovado que nessa idade essas aulas de natação não reduzem o risco de afogamento, porque numa situação de risco o bebê é incapaz de tirar a cabeça da água para respirar. Embora ele faça movimentos, ou ele aprenda os movimentos, ou ele já tenha isso inato nele, que são esses movimentos que parecem com movimentos de natação. O que eu quero dizer com isso é que, embora o nome seja aula de natação, na verdade essas atividades são um tempo de brincadeira com seu filho e não você ensinando ele a sobreviver no meio aquático. O que chamamos de natação para bebê, na verdade, é um momento de lazer, de interação entre pais e filhos, um momento onde a gente pode praticar o contato, a confiança, a brincadeira e não a performance e a técnica. No mundo cada vez mais acelerado que a gente vive hoje, a gente quer que os nossos filhos comecem a fazer as coisas para ontem, porque quanto antes eles começarem, melhor eles vão ficar, mais rápido eles vão se desenvolver. Mas, felizmente ou infelizmente, para algumas coisas a gente tem que parar, respirar e dar tempo ao tempo. Com a natação não é diferente. Tem a idade certa em que a gente coloca uma criança na aula de natação para ela de fato aprender a nadar. Quando bebê, a gente coloca uma criança na natação para brincar com ela e para ela se familiarizar com a água, para ela ter essa interação, esse momento, essa alegria, para ela se refrescar. Não necessariamente para ela desenvolver algum tipo de facilidade para nadar lá na frente, ou para reduzir o risco de afogamento caso ela caia numa piscina, num rio ou num outro lugar que tenha água. Hoje em dia parece que está na moda a natação para bebê. Todos os bebês, todas as mães estão indo para a piscina e fazendo essa atividade. Agora, se você é mãe e não curte muito água, a sua cidade não é muito quente, o seu bebê não curte muito água,
ou você tem uma rotina tão corrida que encaixar mais essa atividade vai te atrapalhar, não se sinta culpada. Esse momento, essa prática, essa brincadeira, essa criação de vínculo, ela pode ser feita de várias outras formas. Você não necessariamente precisa estar numa piscina para estabelecer esse vínculo com seu filho. E não é porque o seu filho não entra numa piscina agora que ele vai vir a ter qualquer dificuldade lá na frente ou vai ter qualquer problema com água lá na frente quando ele quiser ou você quiser que ele faça natação. As coisas não se misturam. Vamos fazer um parêntese aqui para falar que a segurança do bebê na água precisa estar em primeiro lugar. Então, se você está com seu filho ou se você vai com seu filho para o meio aquático, algumas precauções precisam ser tomadas. O óbvio precisa ser dito. E, dentre elas, nós temos que o bebê nunca deve estar a mais de um braço de distância do seu cuidador. É isso mesmo, você deve estar sempre com a mão ao alcance do seu filho na água. Outra coisa, nada de ficar olhando o celular e se distrair. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de filmar ou gosta de tirar foto para registrar o momento, mas infelizmente o celular é uma distração e qualquer segundo de distração com o bebê na água é muito perigoso. Outra coisa, a água precisa estar limpa, tratada e numa temperatura adequada para o seu bebê, ou seja, nada de uma água muito gelada. Ainda que na sua região faça muito sol, é importantíssimo a gente evitar a exposição solar direta do bebê, ou seja, não deixe seu filho com a cara no sol, nem com a cabeça no sol. E, por último, se o seu bebê tiver com febre, resfriado ou com o ouvido inflamado, nada de piscina, vamos buscar outras atividades para ele passar o tempo e se distrair. Bom, então no vídeo de hoje a gente viu que antes dos 4 meses, nada de água para o seu filho. A partir dos 4 meses, dependendo da sua região, dependendo das condições de saúde e desenvolvimento do seu filho, dependendo do aval do seu pediatra, pode ser que role um pouquinho de brincadeira na água por um espaço curto de tempo e tomando todas as precauções. A partir dos 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria autoriza as aulas de natação, porém, ainda assim é necessário tomar todos os cuidados e se a gente for seguir a recomendação da Academia Americana de Pediatria, somente a partir de 1 ano de idade. Agora me conta, o seu bebê gosta ou gostava de brincar de água? Como você faz ou fazia nos dias quentes? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode continuar esse bate-papo por lá. E até o próximo vídeo, porque a curiosidade nunca tem fim. Até lá!